Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, eu converso com a Carolina Farias. A Carol é carioca, mãe do Vinção de 9 anos e do Thomas de 6, zootecnista e profissional da área de biotecnologia que vive na Bélgica desde 2012. A história da Carol parece um roteiro de filme. Ela conheceu o marido ainda na adolescência em um campeonato de ginástica. Anos depois, quando a vida já tinha seguido outros caminhos, os dois se reencontraram pelo Facebook. E esse reencontro mudou tudo. País, idioma, carreira, rotina e principalmente a forma como ela passou a enxergar a si mesma. Na Bélgica, a Carol construiu uma trajetória sólida na biotecnologia, enfrentou os desafios de validar diploma, se adaptar a uma nova língua e cultura, viveu um burnout em um ambiente profissional tóxico e também atravessou a depressão pós-parto, experiências que transformaram profundamente sua visão sobre trabalho, maternidade e saúde mental. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovana. Tô muito feliz de ter você aqui. A gente estava comentando que você, nossa, é uma ouvinte do podcast. É tão legal quando uma ouvinte vira uma entrevistada, porque todo mundo tem uma história para contar, né? E quando você me contou da sua, eu falei, gente, como assim? Eles se conheceram há muito tempo, né? Pelo Facebook, enfim, foi muito fora da curva, assim, sabe? Além de, claro, né, a questão do burnout, que a gente vai chegar até lá. Mas eu ouvi o seu áudio, eu te conheço, assim, né, pelo que a gente conversou no off, mas eu queria começar do começo. Então, como que foi esse encontro no campeonato de ginástica, né? Vocês ficaram anos sem contato. E como que foi também esse reencontro pelo Facebook, assim, como isso aconteceu? Bom, vamos lá, eu era ginasta, sou carioca, então eu treinava trampolim. Eu comecei treinando ginástica olímpica no colégio militar e passou da ginástica olímpica para o trampolim acrobático, que naquela época ainda não era um esporte olímpico, mas a gente participava de bastante competições mundiais. E em uma competição, no Mundial na África do Sul, eu conheci o meu atual marido. Só que naquela época eu tinha 14 anos e ele devia ter 16 já. 16 anos, então a gente, no final de todo o campeonato, tem um banquete, que é o bowl, né, que é uma festa. E ali a gente conversa, vai, conversa, vem. Eu falei pro meu amigo, eu acho ele muito lindo. Aliás, eu falei para todos os meus amigos que eu já achava ele muito lindo desde o dia 1. Mas era aquela paixonite, né, de adolescente. E meu amigo falou, eu vou falar com ele, vou perguntar se ele vai dançar com você. E, sim, gente, naquela época a gente ainda dançava música lenta nos bailinhos. E aí ele aceitou, a gente dançou e a gente ficou. Né, nada muito, assim. E eu precisava ir embora, que nós estávamos hospedados em um resort, que só tinha o ônibus do resort que levava a gente, não tinha mais nada para chegar lá. E tinha que ir embora. Eu falei tchau e fui embora e ele ficou sem entender nada. E depois, quando eu cheguei no Brasil, eu pesquisei, que naquela época também era internet de escada, era aos domingos. Então a gente sentava, chorava para aquela horinha da internet. Então encontrei um amigo dele do clube e perguntei se ele tinha o contato do STEM. E ele falou, como um bom europeu, eu vou perguntar se eu posso te passar esse contato. Uma semana depois, é claro, recebi o e-mail, sim, ele deixou, e o e-mail dele é esse. Então, a partir daí, a gente começou a trocar e-mail, e naquela época tinha o MSN Messenger. E... gente, eu tô falando de há muito tempo atrás, a gente se conheceu em 1999, então no boom dos anos 2000, né? Então, era aquela comunicação truncada da internet, e a gente perdeu o contato, infelizmente.
E foi isso, a vida seguiu. Eu fui estudar fora do Rio, né, que eu sou do Rio capital, fui estudar em Seropédica e praticamente no ano que eu me formei, começou o Facebook. Praticamente não, acho que foi pro meio pro fim da faculdade começou o Facebook, mas o Facebook ele era a partir de convite. Você tinha que ter um convite de alguém que estava no Face para, né, para você poder entrar. E aí eu entrei em contato e botei lá o meu perfil, só que não tinha muito amigo. E eu fui pesquisar os meus amigos através dos meus antigos e-mails para ver se alguém existia naquele universo, né? E ele estava lá. E eu fiquei com muito medo de mandar uma solicitação. Será que ele lembra de mim? Será que, né? Como será isso? Eu falei, a minha amiga falou, envia. E ela que enviou o e-mail. Então eu fui para casa meio desesperançosa. Cheguei em casa, já tinha uma mensagem no inbox dele. E a partir daí a gente nunca mais parou de se falar. E ele foi pro Rio. Eu vim pra cá, pra Bélgica. E eu tinha uma coisa bem determinada, que eu queria aprender o idioma. E eu perguntei para ele se existia algum curso de idioma para aprender o holandês. E, assim, eu nunca tinha ouvido falar, né? Tipo, nenhuma música, nenhum filme, não tinha contato com o idioma. E sim, ele morava na cidade de Ghent, e ali tem uma universidade e tinha um curso. Então eu já vim com isso na cabeça, queria fazer essa imersão, queria aprender o idioma. E fiquei aqui os 3 meses que a gente tem de turista. Fiz 2 níveis, até porque depois era época de final de ano e a gente aproveitou para viajar um pouco. E voltei para o Brasil, aí ele foi mais algumas vezes, a gente marcou o casamento e ele também aprendeu português. Ele aprendeu português sozinho, que eu acho assim um pouquinho de sacanagem com a gente. Como assim você aprendeu português sozinho e eu tive que fazer aulas e praticamente chorar para aprender o alfabeto novamente? E aí a gente decidiu casar, nos casamos no Brasil e ele queria muito morar no Rio. Porque o Rio é festa, o Rio é sol, é mar, é uma vida completamente diferente da que ele vivia aqui. E eu tive que provar para ele que, por A mais B, que aqui a gente conseguiria ter um início de vida estável. E foi por mim, que estamos aqui na Bélgica. E foi esse o nosso começo, assim. Aí também já cheguei aqui, já voltei pro curso, né, pro idioma, porque na minha cabeça era algo que eu não poderia não aprender, sabe? Eu precisava saber a língua porque eu queria ser independente. Eu não queria precisar de ter alguém todo o tempo comigo para ir num médico, para ir sei lá, na prefeitura, fazer meus documentos. E aí eu comecei e tinha medo de falar. E aí eu ia pra rua, tipo, eu morava perto do centro de Ghent. Eu ia pra rua, eu pedia café, eu ia pedir um sanduíche, eu ia fazer compras. Comprei um monte de coisa errada. Eu lembro até hoje que eu queria muito aprender a falar adoçante. Eu não uso adoçante, mas eu imaginei que seria muito importante eu saber falar adoçante. Eu comprei um monte de vezes açúcar, que eu falava, eu quero como é que era que eu falava? Eu quero um substituto para o açúcar. E ninguém entendia, só entendia açúcar. Aí eles me davam açúcar e eu, tipo, não é isso que eu quero, mas tudo bem, eu comprava. Era tipo, gastei muito dinheiro em açúcar até aprender a palavra certa. E eles usam a marca, é como se a gente tirar uma xerox em vez de falar uma fotocópia. Então até eu saber que era a marca que eu tinha que falar, eu assim, perdi muito tempo com isso. Mas para mim era importante o idioma. Então eu entrei no curso e em 4 meses eu estava com um nível de fluente. E nesse meio tempo eu estava também traduzindo todos os meus documentos da universidade para poder dar entrada no... como se chama? Na validação, né? Isso, na validação do diploma. E aí consegui, aqueles ajudam, aqueles têm
um órgão, né, do próprio governo que ajuda a gente a traduzir, a saber o que você quer. Você quer voltar a estudar? Você quer voltar, quer entrar no mercado de trabalho? Você quer fazer mais um curso profissionalizante? Eles te ajudam nesse. Você precisa de algum suporte financeiro? Você chegou aqui, você não tem nada. Então, eles têm esse órgão que te ajuda muito, que se chama VDAB, aqui na área Flamand, né? Na área Vlaanderen. E é muito bom, foi muito bom para mim. Eles têm coach, eles têm pessoas que vão te dar todo um suporte. E foi com o VDAB e com o NARIC que eu consegui a validação do meu diploma. Eu sou zootecnista, formada no Brasil, sou bacharel. E aqui, zootecnia é uma disciplina dentro de um curso. Eles não entendiam, como assim você se formou em zootecnia? E quando eles viram tudo que a gente estudou, eles falaram, nossa, mas é muita coisa que vocês estudam, vocês têm um currículo muito forte. Eles ficaram impressionados de tanta hora prática que a gente tem, que aqui é bem diferente, que você tem muita teoria. Eles ficaram, assim, admirados de tanta prática que a gente tem no Brasil. E o meu diploma, eu ganhei um bacharel de biologia. E eu fiquei muito feliz com isso, porque me deu um passaporte, um novo passaporte, me deu uma porta aberta para a área de biotecnologia. Na zootecnia, a gente estuda genética, a gente estuda muita... pode falar isso? Modificação genética? Acho que eu vou parar na genética. Senão vai ficar... a gente estuda genética na zootecnia. E então, eu já tinha um pé na biotecnologia que eu gostava muito. Eu fiz estágio na fisiologia. E então, assim, eu já entrei. E aí, junto com esses 4 meses, assim, de estudo da língua, do idioma, eu me senti apta a entrar no mercado de trabalho. Aí eles falaram pra mim, começa a solicitar, vê as vagas que você gostaria. E eu moro na região de Ghent e é uma região bem ampla na biotecnologia. Então eu comecei a ver qual laboratório e nível, eu peguei um nível mais baixo. Tipo assim, não falei, vou pegar um nível mais, tipo, bacharel, né? Peguei o nível de júnior, ou bem mais baixo, e eles viam o currículo e falavam, mas, poxa, você tá pedindo júnior? Eu falava, não, é porque eu cheguei há pouco. Aí eu fiz umas 3 entrevistas em laboratório e na terceira eles me aceitaram. E foi, pra mim, assim, um mundo muito bom para aprender o idioma, para aprender cultura, a cultura dentro do mercado de trabalho, né? A cultura da empresa, como eles... qual é a mentalidade de um belga? Porque eu trabalhei com muitos belgas nessa primeira empresa e para mim foi muito bom de eu entender como eles pensam, sabe? Para além do que é aprendido dentro de um curso, aprendido dentro do dia a dia, como você trabalha na Bélgica. E tem diferença, sabe? Aqui não tem jeitinho, aqui não tem... deixa para amanhã, depois a gente vê. Se você falar que vai fazer, você vai se comprometer, que eles vão estar esperando isso de você. Eles são... Eu falei uma vez pro meu marido mesmo, falei, nossa, vocês são muito preto no branco. Tipo assim, falou, faz. E às vezes não tem meio termo. E isso para um brasileiro, até mesmo na comunicação, o brasileiro é mais... te envolve, né? O brasileiro não vai dizer não diretamente pra você. A gente vai tentar, tipo, apaziguar a negação. Tipo, eu não vou te negar alguma coisa, mas olha... A gente nunca fala não, a gente sempre tenta botar panos quentes, até porque eu acho que o brasileiro vem muito do emocional, assim. Se você falar não, já é muito, como não, né? Assim, já volta pro pessoal. E eu percebo aqui também, os canadenses, não é não. Você quer ir? Não, não quero. Não existe um porquê não. Não quero, a pessoa respeita o espaço pessoal de não querer, né? O brasileiro já
como você não quer, você não gosta de mim, você não quer. E às vezes, gente, não é sobre você, né? Às vezes não. Muitas vezes não é sobre o outro. É sobre você não querer ir, não estar feliz de ir, não tá com preguiça, enfim. Tem tantos fatores que acho que eles entendem muito isso, assim. E meu marido é francês, ele é muito assim, não é não. Não tem que ter outra pergunta, assim, por que não? Ah, não sei o quê. É muito assim, né? O preto no branco mesmo. E eu acho que é bom de certa forma, né? Eu aprendi a me justificar muito menos aqui do que quando eu era no Brasil. Eu não sei se você sentiu muito essa diferença, assim, você falou lá no começo, eu percebi que a vida aqui, né, na Bélgica ia ser muito mais estável do que no Rio de Janeiro. Com certeza, questão de violência, né, enfim. Mas existe também essas questões culturais que às vezes a gente para e pensa, nossa, gente, no Rio jamais isso ia acontecer. Sim. Por exemplo, um convite logo no começo, assim, o meu marido, ele tinha um grupo de amigos da universidade e eles convidaram ele pra socializar. E eu falei assim, e eu não vou? Aí ele falou, não, mas são os meus amigos da universidade. Eu falei assim, mas você não conhece ninguém? Eu falei, mas eu sou sua esposa. Então, assim, Eu posso no Brasil, conversar, eu posso conhecer, né, assim. mas eles não pensaram, né? Tipo assim, o pessoal da universidade vão convidar ele, que foi da universidade. Ele acabou explicando e ele acabou não indo por um outro motivo que eu não fechava na agenda. Mas ele falou assim, eles não pensaram que você se sentiria mal, porque você não fez faculdade com a gente. Eu falei, mas é Né? bem assim, visitas, o tipo, família, a família é o pai e a mãe e a irmã, that's it. E, tipo assim, eu falei, e os tios, as tias, os primos, eu falei, eu tenho muitos primos por parte de pai. A minha família é muito grande por parte de pai. Com meu pai, são 8 filhos. Você já pode imaginar o tanto de primos, né? E a gente teve uma infância muito unida, a gente brincava muito junto, se encontrava muito. E eu falei, cadê seus primos? Ele, não, a gente não tem esse contato. Eu falei, gente, que coisa estranha. E eles vivem assim. É o normal deles. Mas alguns choques que outro também que eu sempre falo é a agenda. Ai, vamos marcar um café? Deixa eu ver na minha agenda. No começo eu falava, como assim você vai ver na sua agenda? Mas não pode ter tempo para um café? Tipo assim, amanhã às 4 a gente se encontra no café? Não, deixa eu ver se eu tenho horário Muito na minha formal, agenda. né? Uma formalidade. E é engraçado, realmente, deixa eu ver se eu ver da minha agenda. E aí, quando marcou, tá marcado, né? Assim, eu vi na minha agenda, eu abri espaço pra você. E brasileiro é aquela coisa, vamos marcar. Aí passa, tipo, 2 meses, a pessoa... esqueci, vamos marcar. Aí passa mais 2 meses, aquela coisa, assim, né? De, tudo bem, fica pra depois. E é bem isso, assim, marcou, tá marcado. Deixa eu ver na minha agenda, mas eu abri espaço na minha agenda pra você. E a gente, parece que todo compromisso é um grande compromisso muito sério, né? Não existe muito essa naturalidade mesmo, que você falou, pode ser então amanhã às 4, beleza, então. É muito difícil, né? Eu passo aí na sua casa. Não tem isso. Não tem isso. Tipo, a minha sogra me liga. Ela sempre faz isso. Ela liga. Quando a gente casou, logo no comecinho, a gente morava, tipo, 2 minutos da casa dela. Tipo assim, bem próximo, no mesmo bairro. Ela ligava. Você está em casa? Eu fiz, tipo, lasanha e quero levar pra você. Você não precisa ligar, você pode tocar, você sabe que eu tô em casa, tipo, eu vou pro curso de manhã e eu volto tal hora, você sabe que essa hora eu tô em casa, você pode tocar. Não, é que eu não quero incomodar, tipo, minha mãe tocaria. Ela sempre ia tocar o interfone, né? Sua mãe tá aqui embaixo. Ela sempre liga até hoje. Ela quer ver os meninos. Ela sabe que final de semana a gente tá em casa, ou dia tal horário a gente tá em casa. Ela sempre liga, ou agora ela tem o WhatsApp também, que é muito legal de ver ela ter o WhatsApp, que ela era meio contra. E ela manda uma mensagem: oi, vocês estão em casa? Eu gostaria de ver os meninos. Tipo, é muito formal, mas eu entendo. Eu entendo que é pra não te pegar num momento ruim. Pra não chegar na sua casa e você, tipo, poxa, eu não esperava isso.
Às Pra vezes a casa realmente não tá na incomodar. zona, né, às vezes não tem, sei lá, o que servir, né, tipo: "Ai, precisa fazer mercado", aí você adia e fala: "Ah, amanhã eu vou". Aí não tem nada pra servir pra pessoa, né, não tem Chega. suco, não tem nada, e a pessoa chega lá e você fica assim: "Ai, olha a casa como tá". Assim, por um lado, o que eu penso, eu acho que a mãe brasileira em geral, quando é nossa mãe, tudo bem. Mas quando é sogra, ou enfim, tem muito esse costume do Brasil de aparecer, de cuidar muito da vida do outro. Nossa, cansei de ver, né, aquele show naquela série no Netflix, Ilhados com a Sogra, que a sogra é super invasiva. Assim, nossa, ela tem a chave do apartamento e ela simplesmente abre o apartamento e assim, ela começa a lavar roupa, assim. E eu vejo umas coisas e falo, cara, eu nunca ia conseguir ter uma sogra assim, porque dá licença, a casa é minha, né? Então, assim, por um lado, é muito bom porque ela efetivamente respeita muito o seu espaço. Por um outro, sim, é muita formalidade e gente, claro que você pode vir, né? Mas é muito difícil encontrar esse balanço também, né? Ou é muita invasão, ou é Ou muita essa formalidade. formalidade, né. Mas assim, É bem eu isso. precisei assim, eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, mais caseira, mais quietinha na minha, mas eu precisei mudar algumas coisas do meu pensamento, do que eu achava que era normal. E eu acho que muitas coisas da cultura, eu vou dizer belga, europeia, porque eu sei que muitas outras, tipo franceses, holandeses, também têm esse tipo de formalidade, eu gosto de colocar na agenda. Eu gosto de saber o que vai acontecer, de ter a previsibilidade, né, de não deixar tudo muito no oba-oba. Isso eu adaptei muito bem, mas, assim, tem coisas que a gente não consegue adaptar muito, do tipo, eu não vou ser uma pessoa muito, muito curta e grossa, como eles são. Não vou conseguir. Então, assim, eu vou me sentir mal de ser curta e grossa com a pessoa. Mas eu precisei aprender a impor os meus limites. E, Carol, como que foi esse processo de identidade, né? Porque, assim, o Rio, querendo ou não, não é generalizando, mas em geral, eu acho que são pessoas muito quentes, muito no pé de valsa, assim, sabe? Ai, tá, sabe? 4 da tarde na praia. Enfim, é muito. Eu sou de São Paulo, é uma vibe muito diferente do paulista. Hum. Então, e aí você foi pra um lugar super, assim, diferente, né? Como você falou, curto e grosso, tudo na agenda e tal. E você acabou de falar que você teve que se adaptar. Mas como que foi essa adaptação? Teve algumas vezes que você falou, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Ou foi uma coisa muito natural? Porque às vezes é natural, né? Assim, pra pessoa de, é isso, vamos que vamos. Mas você, entre aspas, assim, sofreu de alguma forma de deitar na cama e falar, meu Deus, o que que aconteceu hoje? E eu não sei se eu vou conseguir morar aqui por muito tempo. Me conta. Olha, eu posso dizer que esse agendamento, a agenda foi muito fácil para eu adaptar. Eu gostei, eu já tenho calendário, eu peguei de primeira, eu falei assim, eu quero isso para minha vida. Mas a comunicação até hoje, eu tenho a tendência, né, eu acho que por ser brasileira e de ter sido, eh, de crescer mesmo lá no Rio e levar para o pessoal. Que as pessoas eram cuidadosas para dizer um não para você. Eu não vou na sua festa, vou ver, talvez, quem sabe. E aqui não vou na sua festa. Aí você fica. No começo, isso para mim foi muito, muito chocante, sabe? Do tipo, eh, só convidar o meu marido, por exemplo, isso foi para mim um ponto do tipo, oi, eh, convite do tipo, você convidar, aí você fala assim, não, vou convidar todo mundo, aquele grupo todo, eu vou levar, mas como assim? Você não fala com todo mundo? Não, tem que cortar. Eu falei: "Mas gente, como assim?". A gente foi fazer uma recepção para o nosso casamento, que a gente casou no Brasil, mas nem todo mundo, né, foi para o Brasil. Então a gente fez uma recepção, eu falei: "Não, pode convidar todo mundo". Ele: "Não pode convidar todo mundo". Sabe, tem gente que vai só para uma parte da recepção, tem gente que vai para a festa toda, tem gente que vai para a festa toda e mais uma outra coisa, para um drink. Gente, leva todo mundo pra festa, é festa. Não pode. Então, a comunicação para mim foi bem bem traumática, eu digo assim, porque eu levava para o pessoal, eu ficava triste, eu ficava, tipo, pensando: "É comigo?". Tipo assim, tem alguma coisa que eu fiz de errado? Até eu entender que não tem nada a ver com você, é que a gente funciona assim, que é por outro motivo, é porque tipo, não, porque é assim, é festa
convida a pessoa com menos contato só para recepção X, recepção e drink e tal, até tal hora, e é como hora, né? Tipo assim, de umas 3 é uma galera, tem gente que chega de 1 e fica até 1 da manhã, 1 da tarde, 1 da manhã, tem gente que vai só para partes da festa, e eu ficava assim, eu achei assim bem complicado. Mas o que me ajudou muito foi encontrar brasileiras que já moravam aqui. Quando eu falei, eu vou pra Bélgica, eu vou morar na Bélgica, eu entrei no grupo, no finado Orkut, e encontrei 2 grandes amigas minhas, que são até hoje amigas minhas, que eu, tipo, chamo de anjos, que me salvaram de certas paranoias, tipo, noias que eu criava, porque elas falavam, não, isso é normal, eles comunicam assim, não, eles são realmente mais frios, do tipo, você não vai chegar, a galera vai te abraçar, vai te receber, te fazer uma festa. Não, a galera vai, oi, beleza, no máximo, aqui no máximo 3 beijinhos, quando é uma coisa muito, assim, eu fico, sabe? Mas foi encontrar, assim, brasileiras que já estavam aqui, que não era tanto tempo a mais do que eu, mas que já tinham passado, que já tinham vivido e me falado, vai passar. O idioma, eu falava, nossa, mas isso é muito difícil, como que você consegue falar? Vai passar, você vai conseguir. Eu consegui assim, aí ela falava, aí ó, eu fui pra mercado, fui fazer mercado sozinha, fui na loja de conveniência comprar uma coisa sozinha, marquei médico sozinha, liga, escuta rádio. Ah, esse programa de rádio é muito bom, que eles falam muito bem, que aqui tem o idioma, né, que tem o Vlaams, e tem dialeto, que não é como, não tem como explicar que não é Rio Carioca, não é um sotaque, são palavras completamente diferentes, mas que de província para província é um outro dialeto, e eles não se comunicam. Então, assim, se uma pessoa começasse a falar em dialeto comigo, eu queria chorar. E eu ficava meio que assim, eu ia embora, sabe? Mas elas conversarem comigo, me contarem, tipo, olha, Carol, vai passar, eu fiz assim, eu usei esse tipo de método pra mim, tipo, escutei muita música desse grupo tal, que aí eu escutava, aí botava. Na época a gente tinha que baixar, né, música e botar no MP3 ou no iPod, né? E eu fui pra aula de dança, fazer aula de dança, fui fazer um esporte coletivo, ter contato. Eu falo isso para todo mundo que chega aqui, vai ter contato, não fica na sua bolha. É muito importante você conhecer as brasileiras que moram aqui, porém, fura a bolha, faz contato. E outra coisa que a adaptação também foi difícil para mim, amizade. Eu acho que todo mundo sabe, né? Fazer amizade quando a gente é criança é muito mais fácil. Mas quando você é adulta, a amizade se faz de um outro jeito. E aí eu precisei criar novos mecanismos, descobrir até mesmo o que eu gostava. Tipo assim, trazer isso à tona, que é muito fácil você quando tá no seu looping do dia a dia, você nem pensa no que você gosta, você já faz o que você gosta. Quando você chega num ambiente novo, numa cultura nova, o que você gosta mesmo? Né? E às vezes, e o que eu gosto daqui? O que daqui me faz feliz? O que essa cultura me traz que eu posso falar, não, eu gosto muito disso aqui e vou seguir. Então foi isso que eu fui fazer. Fui fazer dança, que eu gosto, já gostava de dança. Fui fazer dança e fui fazer amizade com belga. E eles são mais fechados, é claro, mas a gente tem uma brincadeira aqui que a gente fala que a partir do momento que você faz amizade com um belga, ele é teu amigo para sempre. Então foi isso, eu tenho amigas belgas e é muito bom porque, assim, não é uma amizade que te demanda muito, que te pede muito, mas quando você precisa, ela tá ali. Claro que tem que marcar na agenda.
mas ela tá ali, ela vai conversar com você, ela vai te ouvir, ela vai fazer aquele tempo pra você. Isso é muito importante e eu aprendi muito, do tipo, eu também posso fazer isso. Não preciso ser amiga de todo mundo, não preciso estar disponível pra todo mundo, mas eu preciso estar disponível aquele momento pra quem precisa de mim. Então, assim, isso foi bem importante na minha adaptação. São degraus, né? Degraus, só, desculpa. São degraus na escadinha da nossa socialização, que é que só passando. Eu posso falar, tipo, vem uma menina nova, eu converso, posso te ajudar, mas você vai precisar subir a sua própria escada. Vai descobrir o degrau a cada vez que você colocar um pé depois do outro. Não é fórmula mágica, mas tem coisas que ajudam. E isso me ajudou muito nessa nova identidade, né? E depois veio a Carol? maternidade. Então, isso que eu ia chegar nesse ponto, na questão da maternidade, porque aparentemente você teve um tempinho, né, de adaptação, como você falou, de construir a sua vida antes de ter filhos, né? Então, eu queria saber, bom, eu acho que é muito mais fácil, na verdade, acho que quando vem os dois juntos, né, a pessoa muda do país e já engravida, você tem que aprender a ser mãe, e, que não é fácil, já é um processo, e aprender a ser imigrante, expatriada, enfim, que é outro processo. Os dois podem andar ao mesmo tempo, mas você ainda não entendeu quem é você sendo mãe e você ainda não entendeu quem é você sendo imigrante. Então, assim, realmente é um grande ponto de interrogação de você realmente nem entender nem onde você tá, o que você tá fazendo. Então, você teve esse tempo de, né, de fazer amizade, de fazer a sua dança, de se integrar antes de ter filhos, né? Então, me conta. Vamos falar dessa parte da maternidade, assim, como foi se tornar mãe longe, né, da sua família, da sua rede de apoio? Não sei se a sua sogra, né, com a formalidade dela, foi uma grande rede de apoio, de ajudar. Mas você também me contou que você enfrentou uma depressão pós-parto. Então, queria que você me contasse quando você percebeu que não estava bem, da onde meio que veio, se foi... Muitas pessoas têm depressão pós-parto porque não se sentem amparadas, né? E às vezes é por falta da família mesmo, da mãe não estar, ou sei lá, muita coisa, né? A gente fica meio doida, assim, no pós-parto. Então, eu queria que você me contasse tudo isso, assim, desse processo de como foi ser mãe longe, se você teve a ajuda da sua sogra, e quando você percebeu que as coisas não estavam bem. Olha, eu planejei isso, né? De ter esse tempo de me adaptar e depois ser mãe. Era muito importante isso pra mim, de eu estar adaptada, de eu falar fluente, de eu estar estável no emprego. Ser mãe, pra mim, sempre foi o que eu queria. Eu queria ser mãe. Sempre, se você perguntar para as minhas amigas, ela vai falar, nossa, a Carolina falava assim que ela queria ser mãe. E eu acho que eu idealizei tanto a maternidade que quando ela chegou pra mim, foi uma ruptura muito grande do que era o ideal e do que era real. E ali eu caí. Eu tive uma gestação super tranquila do meu primeiro filho, do segundo também, mas a depressão pós-parto ela veio logo após a primeira gestação. Eu escolhi não saber o sexo, então tudo que eu quis, eu tive. Um parto normal, meus pais vieram pro nascimento. Minha sogra e meu sogro estavam muito felizes, eles ajudaram, eles estavam dispostos, assim, o que a gente precisasse, passasse a mão no telefone, eles fariam. Sempre com uma distância que é normal deles, mas eles todos estavam, assim, o meu primeiro filho foi o primeiro neto dos dois lados, né, então, e o primeiro sobrinho, né, porque o meu marido tem uma irmã e eu tenho 2 irmãos. Então, assim, foi o primeiro ali para todo mundo. Então, assim, eu fui muito abençoada nesse ponto. Só que eu acho que eu idealizei tanto, eu criei tantas coisas na minha cabeça de um ideal de maternidade, de gestação, do bebezinho. E quando eu vi a realidade, que a realidade ela é nua e crua, e ela é cruel, ela é difícil, você tem privação de sono, você tem um bebê que chora e você não sabe o que esse bebê o que você precisa fazer. Você dá peito, pra quem dá peito, dá mamar, e aí você troca a fralda, e você bota pra rotar, e você faz massaginha, e nada funciona, o bebê continua chorando, e você desespera, você fala, gente,
por mais que eu soubesse que isso fosse acontecer, eu acho que a realidade ela veio muito forte. E aquele ideal, e ali eu rompi. Eu só fui perceber mesmo que eu estava em depressão com os meus pensamentos. Que eu estava com os pensamentos muito, muito ruins, e eu falei: "Eu não sou isso. Essa não sou eu". E eu conversei com meu marido, eu falei assim: "Eu tô achando que eu não tô bem". E eu, graças a Deus, tenho um médico de família muito bom, que me acompanhou desde a gestação. E aí eu voltei nele, falei com ele, falei: "Olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô tendo esses pensamentos. Eu não tô, amando isso". Tipo, eu quero amar muito, tipo, eu quero amar a maternidade e eu não tô amando, e isso não é normal, como assim? E ele falou: "Olha, eu vou te encaminhar por um psicólogo e você vai precisar fazer terapia". E aí a gente foi na terapia. Aí eu pedi pra passar, porque aqui você tem um médico de família e ele te encaminha para um especialista. Deve ser mais ou menos assim no Canadá também. E eu pedi pra ir pra um psiquiatra. Mesmo ele falando que não precisava, eu falei: "Eu quero ir para o especialista, porque se eu tivesse com o braço quebrado, você ia me mandar para o especialista, porque é ortopedista. Eu tô com alguma coisa na minha cabeça e eu não tô bem, eu quero ir para o especialista". E o especialista só confirmou, né, a depressão pós-parto. E ali eu comecei o meu tratamento de terapia e medicamento. Pra mim funcionou, pode ser que outra pessoa só terapia ou só o medicamento, né. Eu não indico só o medicamento, que eu acho que a terapia, ela te ajuda, te dá ferramentas, mas ferramentas que você não encontra sozinha. Você precisa mesmo de um terapeuta. E a partir da depressão, eu sou quem eu sou hoje, porque eu passei pela depressão, eu passei e descobri o que me faz feliz. Tipo assim, pode estar ruim, não é todo dia que o sol tá brilhando. Por exemplo, hoje o dia tá lindo aqui na Bélgica, não é todo dia que o sol tá brilhando. Não é todo dia que você tá com a energia no topo. Você tá às vezes com um dia ruim, você dormiu mal, você tá ficando doente, ou você tem algum problema no trabalho, você tá com um problema até mesmo no relacionamento. Tantas coisas podem acontecer e que, se você não souber qual é o seu propósito, aquela luzinha que brilha lá dentro de você, se você não souber, você vai cair. E eu precisei passar pela depressão para entender qual o propósito que eu quero para minha vida, o que me faz feliz, para quando eu chegar no momento de, ui, tá ficando estranho, tá começando a dar tribulação aqui, eu poder parar, deixar isso passar, eu sei que isso vai passar, é só uma fase, é um momento ruim, lembrar do meu propósito, buscar aquela luzinha interior dentro de mim e voltar para mais um dia. E eu acho que eu sou, tipo assim, eu posso falar, pode ser pouco piegas, eu sou grata pelo que eu passei. Grata pelos terapeutas, pelo psiquiatra, pelo meu próprio médico de família, por ter me dado a chance de passar por isso e hoje estar aqui falando que, olha, é duro, é real, acontece, você não tá ficando doida, você tá com depressão, busca ajuda. Se você tá, assim, eu tava com uns pensamentos, assim, bem ruins, sabe? E eu falei: "Não sou isso", mas pode ser que às vezes você não consiga, talvez você se sinta muito mais cansada, que você só quero dormir o dia todo. Tem outros sinais do que além do pensamento. Então, assim, saber identificar, às vezes você nem consegue identificar os seus sintomas, mas olha um pouquinho pra você. Eu sei que às vezes pra gente, mãe, olhar pra gente é difícil, mas olha um pouquinho e, se não estiver bem, busca ajuda. Conversa com seu médico, conversa com uma pessoa de confiança, porque você precisa estar seguro, né? Porque você se abrir e não ter essa confiança, né? E aí pode ser que você se sinta pior. Mas foi a depressão, passou. E a partir da depressão eu criei, na época que eu estava fazendo a minha terapia, bem no começo, eu criei um grupo no WhatsApp, que no começo se chamava Fala Mamãe.
E aí depois mudei para Mamães na Bélgica. Que eu adicionei todas as minhas amigas mães ali, que eu entendi que eu precisava me envolver de uma maternidade real. Que a gente tem no Instagram, que a gente tem no Facebook. Naquela época era muito mais Facebook e YouTube. Que fazia aqueles vlogs, que, né? Ai, eu sou uma mãe maravilhosa, saio com meus 5 filhos, olha, nenhum chora. E eu faço homeschool, e você fica assim, nossa, ela tem 5 filhos, nenhum deles dá trabalho, e o meu aqui chorando, eu não sei o que tá acontecendo. E aí eu juntei nesse grupo as minhas amigas, e esse grupo foi crescendo, amigas foram adicionando com o passar dos anos, e hoje esse grupo é o meu Instagram. Eu ali uso como minha válvula de escape, de colocar a minha realidade. Ou, por exemplo, eu fiz um curso de primeiros socorros, então isso é interessante de levar para lá. Quais os passos que você pode fazer caso aconteça alguma coisa? É claro que você não vai virar um socorrista a partir de um post, mas é trazer um alerta, trazer os números que você pode ligar, qual o número que eu ligo para uma ambulância, para a polícia. E assim, eu uso ali como doação. Do que a vida me dá, o que eu posso doar de volta para as pessoas. É um Instagram feito mesmo para isso. Não tem intenção nenhuma de monetização. Eu faço, às vezes, alguns projetos como caderno de atividades, como jogos para as crianças. E eu trago isso e dou. É doação. Então, surgiu devido, né? Aquele momento, vamos dizer assim, mais sombrio, mais escuro, que eu passei por isso, entendi e agora eu posso doar. Então, para mim é muito importante falar sobre a depressão, é muito importante que as mães entendam que, sim, é real, acontece, você não está sozinha, você não precisa ter vergonha, você não precisa ter medo. Você tá com pensamentos ruins, fala, verbaliza para alguém que de sua confiança, né? Não precisa também ligar uma câmera numa live. Fala para alguém de sua confiança que você sabe que, nossa, essa pessoa vai me ouvir, sabe? Essa pessoa vai ter uma escuta ativa, essa pessoa vai me ouvir, vai me ajudar. Vai no médico, fala, olha, eu tô sentindo tudo isso e não sei o que fazer. Porque a gente idealiza muito, muito a maternidade. A gente acredita muito que serão flores. E nem tudo são flores. Tem bastante espinho, tem bastante erva daninha que a gente tem que tirar do jardim todo o tempo. A gente tem que estar cuidando, mas é importante verbalizar. E, Carol, acho que também é legal, eu não tive depressão pós-parto, mas o meu marido sentiu que eu tinha muita raiva. E era muito direcionada a ele, assim. E aí eu falei pra ele, mas é porque a sua rotina não mudou. Assim, você voltou a trabalhar e começou mais quando ele voltou a trabalhar, assim. E aí a gente vive o mesmo dia todos os dias, né? Aquele horário pra acordar, horário não sei o quê. E aqui, o meu filho nasceu em novembro. Então, assim, a gente tava no pé no inverno. Tinha acabado de mudar o horário. Então, assim, 3 da tarde já não tinha mais sol. E aí, enfim, eu fui sentir mais quando ele voltou ao trabalho lá pra fevereiro, assim. E aí ele tinha, né, os clientes dele, a rotina dele, ele trabalha de casa até hoje, mas ele tinha aqui o espacinho dele, que ele falava com os clientes, fazia outras coisas, tem muita flexibilidade, então ele me ajudava muito durante o dia, né, no meio do expediente dele, quando ele podia, mas pra mim era a mesma coisa todos os dias. E aí, nevando, um puta frio lá fora. E eu comecei a ficar com raiva dele poder fazer outras coisas, além de cuidar do meu filho, do nosso filho, né? Porque eu só fazia aquilo. E aí eu não percebi que eu tava com raiva. Toda vez que ele falava comigo, eu já dava, tipo, aquela resposta, sabe? E aí ele falava, nossa, mas eu lembro até hoje, assim, um dia que eu acho que foi aí que eu percebi, assim, que ele falou pra mim, nossa, parece que tudo que eu falo pra você não tá interessada. Aí eu falei, mas eu não tô mesmo. Eu não tô interessada. E aí ele falou, nossa, mas, né? E aí foi nessa resposta que eu dei que eu falei, caramba, né? Meu Deus do céu, que grossa e tal, né?
E aí ele falou: "Ah, eu acho que acho que não tá legal", sabe. Então não foi uma depressão pós-parto, mas foi, assim, hormonalmente falando, foi realmente um acesso de raiva de, assim, ele tá fazendo outras coisas que eu não consigo fazer. E foi naquele momento, eu já tinha uma bike, né, em casa, que ele falou: Faz o seguinte, no meio do dia, quando eu conseguir, quando eu não tiver, sei lá, tiver uma horinha, assim, que eu não vou ter cliente, que eu não tenho reunião e tal, eu vou ficar com ele e você vai fazer a sua bike. E aí, quando eu não puder, aí você vê, tem até um vídeo, assim, que eu tava fazendo bike, e aí meu filho tava dentro de um cercadinho, assim, brincando, que ele só tinha 3 meses, então ele tava paradinho ali, e eu tava fazendo bike. E aí que eu percebi que, assim, eu precisava fazer uma outra coisa, além de comida, mamadeira e tal. Aí foi aí que me deu um estalo. Então, assim, também acho que é muito importante educar os nossos parceiros, porque o que você falou, você percebeu os seus pensamentos, mas eu não tive pensamento, eu só percebia que ele percebeu que eu dava toda hora um soco, assim, sabe? E quando ele parou, eu lembro até hoje do rosto dele, assim, de perplexo, assim, sabe? Meu, eu não sei mais o que fazer, porque se você não quer me escutar, toda vez que eu falo alguma coisa, você dá patada, chega num ponto que você até começa a afetar o casamento, né? Porque, pô, não é legal isso. Você vai ficar separada, então não vou falar mais nada pra ela, porque toda hora que eu falo, daí a gente se isola, daí vai ser ainda pior, porque se eu já me sinto sozinha e ser com você, imagina sem você, né? Então, é importante que os parceiros validem, né? Perceba que, assim, não é que é com você, né? A gente tá passando por um momento, precisa ter o olhar do parceiro de falar, não tá legal, sabe? Eu tô achando, assim como pode não ser uma depressão pós-parto, mas pode ser, não sei, a mãe insistindo muito na amamentação e indo além pra amamentar, sendo que tá desgastante, tá sendo um processo horrível. Cabe ao parceiro virar e falar: chega, a gente chega, né? Porque às vezes é isso que a mãe precisa, de alguém virar e falar: olha, não tá legal. Validar aquilo, tipo, olha, já passou do ponto, não tá bom pra você. Às vezes ela só Sim. precisa ouvir isso. Sim, de ser validada mesmo, escutada. E às vezes a gente não vai falar mesmo, não sei se eu quero continuar amamentando. Às vezes a gente vai até no limite do limite, passa do limite e vira trauma, né? Vira um trauma de, nossa, pro meu segundo filho eu nem quero amamentar. Exatamente, sendo que era só o parceiro olhar um pouco pro lado e falar, nossa, né? Ir numa farmácia, comprar a fórmula, voltar e falar, olha, a partir de agora é isso. A gente vai fazer isso aqui, porque deu. Eu tô percebendo que já deu, sabe? Então, mulheres, conversem com seus parceiros antes de ter filho, né? E falem da depressão, porque tem homem que não. A maioria não entende, né? Nunca vai entender. Mas às vezes cria esse conceito de, mas isso é besteira. Ai, nunca vi isso acontecer na minha família, nunca ninguém teve. Né, isso é real, isso acontece todos os dias com muitas mulheres, de formas diferentes, né? Então é importante que o parceiro tenha muito desse tato, não é só cuidar do filho, porque a mãe já tá fazendo isso. Já existe alguém cuidando daquela criança. E quando não se tem uma rede de apoio, quem cuida da mãe? O parceiro. Quem cuida, né? Sim, é o parceiro, porque a maioria. Acho que você teve muita sorte dos seus pais estarem e ficarem por um período, sua sogra sempre ali, né? Nunca deixou de estar. Mas muitas mães têm o filho e a única pessoa que pode cuidar é o parceiro. Só que o parceiro também tem que cuidar do filho. Então fica sempre uma mão lavando a outra e vai no automático, né? Então é bem difícil, né, esse processo. E como você falou, muda muito a experiência como a gente do maternar, você ainda teve depois um outro filho. Então, assim, não foi. Eu acho que por você ter procurado ajuda e ter validado os seus sentimentos, você conseguiu ter outro filho, porque poderia ter sido um e ponto, porque nunca mais querer passar por isso. Que bom que você realmente passou por isso, né? Isso é muito legal. E é muito importante também a gente, como você falou, eduque o seu parceiro. Por quê? Eu tenho 40, 41. Na minha época, o homem não era criado para isso. A gente atualmente tá desconstruindo muita coisa. E muita coisa a gente tem que ficar repetindo ainda. Do tipo, cara, o pai não ajuda a mãe, o pai é pai, sabe? Eu dou uma ajudinha. Não, você não dá uma ajudinha. Você é pai, você é responsável pela vida e pela logística dessa casa, entendeu? A partir do momento que você aceitou isso, você faz parte disso. Eu lembro que antes de eu engravidar do meu primeiro filho, eu e meu marido, a gente foi tomar um drink e conversar sobre ter um filho.
Então a gente estava um pouco, assim, alinhado, né, até porque as culturas são diferentes, né, mas a gente estava alinhado no nosso propósito, como a gente faria. Isso ajudou bastante. E eu tive o apoio dele em todo o meu tratamento da depressão pós-parto, eu tive o apoio dele, apoio do meu sogro e da minha sogra. Eu lembro que a minha sogra ficava com meu filho quando eu precisei fazer autoescola, que eu tirei carteira aqui. Eu morria de medo, eu falava que eu nunca ia dirigir, mas a gente, né, vence o medo quando vira mãe. E ela ficava com ele, sabe? Também, quando eu voltei a trabalhar, ela ficava um tempo com ele para ele não ficar tanto tempo na creche. Ela ficava e depois eu saía do trabalho, buscava ele lá. Então, assim, ela foi muito, muito boa nesse ponto, sabe? Infelizmente, com o meu segundo filho, foi bem na época do Covid, bem na época, ele nasceu em 2019, e ele tinha 3 meses quando deu o lockdown, então, quando a gente não teve todo esse contato, ela sofria, ela vinha pra cá, ela ficava no jardim pra olhar ele de dentro de casa, que ela não aguentava, sabe? A gente tinha que brigar com ela, não pega no colo, não abraça. Eu entendo, graças a Deus nada aconteceu, mas poderia ter acontecido, né? Mas ela foi, assim, não posso falar nada dela, sabe? Ela ajudou bastante e ela até hoje ajuda. Eles já estão maiores, já é um outro tipo de ajuda, mas ela colabora muito, ela é muito colaborativa, muito parceira da gente. Do jeito deles, né? Mas eles ajudam sim. E, Carol, falando da questão da saúde mental, enfim, teve a depressão pós-parto e teve o burnout no trabalho. Esse burnout aconteceu depois da depressão pós-parto, quando você já era mãe, então foi depois. Então me conta, né, a gente vai falar um pouco dessa questão da carreira agora. Você falou lá no comecinho da validação, né, dos zootecnistas, que eles ficaram chocados com o currículo e tal. Mas eu queria que você me contasse muito, assim, nessa onda da saúde mental, como que foi pra você essa questão do burnout, como que aconteceu, e como você conseguiu compartilhar isso, né? A gente não percebe, de novo, como a depressão pós-parto, a gente não percebe, a gente entra num looping automático, né? O burnout cai muito ali, né, perto da depressão pós-parto. Eu também não sei se foi muito que você teve depressão pós-parto que você começou a perceber que não estava legal tanto quanto, parando pra pensar hoje. Então me conta. Eu já tinha o meu segundo filho, então foi depois, né, da gravidez do Thomas. Eu voltei a trabalhar e eu trabalhava full time. E foi depois do Covid, então tinha aquelas outras regras, né, todo mundo mais afastado. E quando eu voltei da gestação, trocou o gerente, pediu as contas, foi para uma outra empresa e entrou uma nova gerência. E era uma menina sem tato total para pessoas. Ela era super focada em metas, mas ela não tinha tato para ninguém, sabe? Ninguém. Ela não sabia lidar com pessoas. Ela era muito jovem. Talvez por ser muito jovem, pode ser. Eu não vou ficar nesse ponto, mas ela não tinha tato. Não só comigo, tá? Com todos os outros do serviço. E eu comecei a perceber que eu chorava indo pro trabalho. E que tudo era demais. Tudo era demais para mim. E eu fui percebendo certas atitudes do ambiente que essa gerente criava. Ela me trocou de local, ela me colocou para no último desk, né? No último desk. E ela chegava, dava bom dia para todo mundo, parava na penúltima mesa e virava as costas. Então, tipo, ela dava um bom dia para todo mundo, mas não dava bom dia para mim. Eu já ficava, será que é comigo? Assim, será que ela tá me chateando? E aí ela começou a arranjar confusão com outras pessoas, e aí gente saía do trabalho, ia embora. E eu, muito firme, assim, porque eu achava na minha cabeça, porque também a gente foi criado, né, nos anos 90, 80 e 90, que a gente entrava numa empresa e a gente não saía dessa empresa nunca. Eu saí daquele meu primeiro trabalho simplesmente porque a empresa, ela foi vendida para uma outra e trocou de região e ficava muito longe para mim. Tipo, 2 horas de viagem. Então, eu não continuei, mas na minha cabeça eu ia continuar nessa empresa até o resto da minha vida.
Então, eu achava: "Não, aqui é onde eu vou ficar e, poxa, eles pagam bem, é um emprego muito bom, é uma empresa muito boa, internacional, tem aqui, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Nossa, como é que eu vou sair de uma empresa boa com esse nome", sabe? E eu fui forçando, eu ia para o trabalho chorando, eu chegava no trabalho, ligava o computador e eu tinha crise de pânico. Meu coração, eu tinha taquicardia, eu ficava, com falta de ar, eu achava que eu ia morrer. Aí eu falava: "Eu vou embora para casa ou eu fico aqui? Porque se eu pegar o carro agora para ir para casa, é capaz de eu ter um acidente no meio do caminho nessas condições". Eu tinha, sensação de pressão alta, só que a minha pressão é baixa, tipo assim, eu achava que eu estava assim, que eu ia morrer mesmo. Isso foi, acontecendo regularmente. E aí eu fui no médico e falei assim: "Olha, eu acho que eu tô com um problema no coração". Aí ele falou: "Me explica". Aí eu contei toda a história pra ele. Ele falou: "Você não tá com problema no coração, você tá com sintomas de burnout". Aí eu: "Pode". Ele: "Não, mas olha, vamos fazer o seguinte". Eu falei: "Mas não é porque eu tenho 2 filhos e é muito estresse, eles são pequenos sabe, pode ser o estresse de ter 2 crianças pequenas em casa". Ele: "Vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma coisa que eu posso tirar de você. É você sair, ficar afastada do trabalho. Vou te dar 2 semanas. Você fica em casa. E antes de completar 2 semanas, você vai voltar aqui. Aí você me diz o que você tá sentindo". E com isso, junto com o burnout, né, junto com os sintomas do trabalho, do taquicardia, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu queria deitar e dormir. Eu queria que o dia acabasse o mais rápido possível. Então, assim, eu botava os meus filhos dormem cedo, porque eles acordam muito cedo, então, assim, quem acorda cedo tem que dormir cedo. Então eu botava eles pra dormir eram 7, entre 7 e 7h30, e eu ia deitar. E eu apagava, eu não sonhava mais, eu dormia e se pudesse, tipo, se eu tocasse o alarme, se eu pudesse ficar, eu ficava na cama até. E aí eu percebi num final de semana que eu falei pro meu marido: "Eu não tô bem, eu vou ficar deitada na cama". Eu dormi o dia todo. Eu mais ou menos o dia todo. Eu acordei, eram tipo 4 e pouca da manhã. Falei: "Isso não é normal". E aí eu relatei ao médico também, né, que eram nessas 2 semanas. Eu falei pra ele: "Eu tô muito cansada". Ele falou: "Você vai continuar mais 2 semanas em casa". E foi assim, eu fui falando pra ele: "Olha, eu me sinto melhor, eu não tô tendo mais o meu coração não tá disparando". Eu falei pra ele: "Eu sinto muito mal quando eu tô em casa e recebo um e-mail do trabalho perguntando como eu tô. Eu me sinto mal, tenho vontade de chorar e eu desespero". E o meu marido fala: "Não responde". Aí ele falou: "Então, a gente já pode fechar que você tá em burnout". Aí ele me explicou tudo que era o burnout e eu falei: "É, realmente, então eu aceito que eu estou em burnout". E aí foi isso, eu fui afastada do serviço e a empresa foi bem feio o que ela fez. Ela pediu para eu parar de mandar os documentos do médico. Ela me colocou como se eu estivesse trabalhando ainda. Então eles fizeram um esquema bem fraudulento, né. Fez um esquema bem feio, né, uma coisa bem por trás dos panos. E porque muitas outras pessoas estavam também em burnout. Então acho que se você tem um nível de tantas pessoas, você vai ter que mudar algumas coisas na empresa. Deve ser por isso, né. E aí ela eles me convidaram para uma reunião, e ali elas me ofereceram a demissão. Eles me demitiam dando o motivo, tipo, a empresa te demite por questão de econômicas, alguma coisa assim, e eu poderia entrar com o seguro-desemprego. Eu estava tão biruta da minha cabeça que isso é ilegal, eles não podem, mas como eles não estavam recebendo os meus documentos do médico, eles burlaram ali, né. E eu estava tão biruta e eu falei: "Quero isso, eu aceito. Eu quero ir embora daqui, eu não quero olhar mais pra vocês". Eu não eu Por muito tempo eu não passava na porta da empresa.
E depois eu descobri que outras pessoas também do mesmo time tiveram problemas e que também se afastaram, que depois saíram. Teve gente que antes de, né, dar o burnout já pegou o caminho da roça. E aí eu falei, então, não, eu não fui fraca, né? Foi que o ambiente realmente não era um ambiente bom. Era muito tóxico, muito. Então, assim, aí eu fiz novamente terapia, voltei pra terapeuta, que era minha terapeuta da depressão pós-parto. Então, eu já tinha um link com ela é belga, então a minha terapia é toda em holandês. E eu fui, e ela falou assim: olha, não volta a trabalhar muito rápido, você tá segura, tipo, você tem um tempo, faz os cursos que eles estão te oferecendo, que era um curso para coach de carreira, onde eles iam te mostrar seus pontos positivos, aqui você é boa, aqui você tem que dar uma trabalhadinha um pouco melhor, sentar com você, fazer um currículo. E aí eu fui fazendo todos esses cursos e foi me trazendo de volta para Carolina. Comecei a duvidar de mim mesma, comecei a duvidar, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou uma pessoa, será que eu sou inteligente? Aí eu, sabe assim, será que eu sei fazer uma tabela no Excel? Porque ela reclamava até da minha tabela no Excel. E aí, com esse curso, né, de novo, o VDAB, aqui na Bélgica, que me trouxe novamente ao mercado de trabalho. E aí eu recebi uma proposta aqui na Bélgica para voltar a trabalhar em laboratório. E eu aceitei na hora. Era um pouco abaixo do meu nível. Só que eu falei, eu preciso de algo onde eu possa começar e me sentir boa. Sabe? Saber que eu posso fazer. E aí eu comecei e logo fui crescendo. E eu recebi um convite da minha atual empresa, não sei se pode falar o nome, para trabalhar com eles e era uma proposta irrecusável e com chance de crescimento, de carreira, e eu peguei a chance e tô lá até hoje. E muito feliz, por sinal. Pra gente ver, né? Pra gente perceber que, assim, às vezes as pessoas acham que os caminhos são lineares, né? Vai ser essa empresa que você falou, né? Era muito comum antigamente você entrar em uma empresa e ficar a vida inteira naquela empresa. E hoje em dia, muito pelo contrário. A galera tá ficando 2, 3 anos, tchau. 2, 3 anos, tchau. Porque isso não é. Talvez antigamente não era. As pessoas pensavam, nossa, mas a pessoa que faz isso tem algum motivo. E aí voltava muito pra pessoa. A pessoa deve ser. Demitida, incapaz, não é profissional. E hoje em dia a gente só quer testar coisas diferentes, buscar oportunidades diferentes. Até porque todo mundo sabe que chega um momento na empresa que não tem muito pra onde você ir. Ou se você tiver pra onde você ir, vai demorar muito. Então é muito mais fácil você pular pra outra empresa com outro cargo, com outro salário, com outros desafios, do que você ficar esperando a vida inteira numa empresa só, né? Então, hoje é muito, muito comum. Mas não é um caminho linear, né? Você saiu, infelizmente, por conta de uma questão de saúde mental que não é negociável, né? Não era, assim, não tinha o que fazer. Você ia ter que sair voluntariamente, assim, de acordar um dia e falar, não vou mais, ponto final. Infelizmente, eles também não lidaram da situação, assim, super bem. Mas, assim, teve que acontecer pra você tirar esse pensamento, né? Falar, nossa, eu tenho outras opções, tenho outra, né? Não preciso ficar aqui. E o que eu lembro muito desse momento foi quando eu entrei com 2 semanas de atestado e eu me sentia muito culpada de estar em casa, do tipo, eu não tô doente, sabe? Se eu não tô com uma gripe, com febre, porque na minha cabeça eu falava assim, só vou faltar ao trabalho se eu tô com febre. Se eu não tô com febre, eu vou. E aí, nessas 2 semanas, eu me sentia culpada. E depois eu percebi que eles já imediatamente encontraram uma substituta pro meu trabalho. Quando eu cheguei lá, tudo tinha mudado, eu não era necessária mais naquele ambiente. E eu falei, gente, eles não precisam. E eu achando que eu tava, sabe, assim, fazendo mal pra eles. E eu só tava cuidando de mim naquele momento. Então, isso também quebrou, sabe? Foi um limite que eu falei assim, isso aqui é inegociável. Eu não abro mão. Eu tenho que ter saúde mental para poder estar saudável, para poder estar
trabalhando para ser uma pessoa eficiente, para entregar o que a empresa realmente me contratou para fazer. Então, se eu tiver mal da cabeça, se eu tiver com, né, com algum problema, como que eu vou ser uma funcionária que foi contratada para aquela sabe? Eu achava que eu era assim, que eu estava fazendo mal se eu ficasse em casa naquelas 2 semanas iniciais, sabe? E aí, depois disso, e limite também, o limite de carga horária. Eu muitas vezes passava do horário, ficava até mais tarde, dava um jeitinho. Ai, não, você tem que entregar hoje, urgente. Do tipo, em cima da hora chegava uma demanda. E hoje em dia eu tenho plena consciência de que nada é urgente. Sabe assim, eu preciso disso pra. Desculpa, você não planejou direito, então. Se você precisa disso agora para fazer um projeto, para ter alguma coisa, então você não planejou seu projeto direito. E se você planejasse, você teria, eu preciso disso aqui no dia tal, vou perguntar 2 dias antes. Então, assim, isso mudou os meus limites, agora eu consigo colocar bem claro o que eu quero, o que eu não aceito, o que para mim é inegociável, e foi a partir disso que eu cheguei, e agora eu trabalho só 4 dias na semana, e eu descobri que eu tenho tempo para mim, que eu tenho tempo para fazer meu trabalho voluntário, que também é uma coisa para mim muito importante, que é um ponto onde eu entendi que eu preciso doar, né, que é um dos meus propósitos, né, doar aquilo que eu recebo para pessoas e ajudar pessoas, eu gosto muito. Então, eu tenho que estar fazendo as minhas coisas. Se não sobrar tempo para isso, então alguma coisa tá em desbalanço. Então, foi novamente passar por um burnout me trouxe a visão clara dos limites e como falar isso antes de que eu caia novamente, né? Tipo, até que você tá chegando muito perto, não dá, vai um pouquinho mais pra... Mas eu li uma frase um dia que era assim: você é insubstituível em qualquer lugar, menos dentro da sua casa. E é muito isso, né? Porque quando a gente não tá feliz no trabalho, é impossível a gente conseguir estar feliz em outras áreas. É impossível você voltar pra casa estando completamente esgotada e, dá um clique na cabeça e falar, agora eu vou ser uma mãezona, agora, não, desconta nos filhos, desconta no marido, desconta na família, desconta no seu bem-estar, porque não tem como desconectar, né, assim como, sei lá, se seu casamento não tá bem, com certeza você não vai ser super produtiva no trabalho, porque você já não tá bem, né, então são áreas que elas são muito diferentes, mas elas se conectam. Então, que bom que você viu, né, que assim, tava muito ruim e agora você precisa desse tempo, precisa do tempo pra você com seus filhos, fazendo coisas 4 dias na semana, fazendo coisas por você, porque realmente não é negociável, né, assim, qualquer outro lugar vai encontrar uma funcionária, daqui 2 semanas estão contratando alguém, mas na sua casa ninguém vai contratar uma outra mãe, não existe isso, né, então, que bom que você, assim, apesar de ter passado por isso, que é muito ruim, que bom que você tirou isso como uma lição de vida, e meio que mudou completamente o que você tinha na sua cabeça como padrão, como tem que. E hoje é o que você falou, eu faço 4 vezes a semana, tá chegando perto do meu limite, opa, empurra de volta. Porque realmente a gente precisa, às vezes, passar por essas experiências muito extremas, o que é muito ruim, pra gente aprender a se colocar limite, né, ali. A gente queria que ninguém passasse, né, por isso. Imponha seu limite e tal. Mas tem gente que tem muita facilidade de impor o limite. E tem muita gente que precisa passar por situações extremas. Seja de saúde mental, seja de saúde física até, assim, né. Não faz exercício e tal. E do nada fica doente. Começa a perceber que, putz, a partir de agora eu preciso fazer exercício. Então tem gente que precisa passar por situações um pouco mais traumáticas pra que mude, mas assim, também tem gente que passa por isso e não muda nada, né? Então eu fico muito feliz que, né, você teve um chamado, assim, de falar, não, precisa mudar. Isso foi muito bom. É muito importante, quando eu tô treinando uma novo colega, uma nova colega, eu vejo que todo mundo entra muito querendo ser pau pra toda obra, sabe? Quero, tipo, você é a vassoura nova, vou varrer muito bem, vou fazer tudo perfeito. E eu falo, tudo bem, você pode querer mostrar muito, mas
pensa um pouquinho no seu próprio limite. Você vai conseguir manter esse pique tão alto por 6 meses? A pessoa olha pra mim, não vai conseguir. Porque agora tudo é novo, tudo é muito bom, mas aí vai começar. Você faz muito bem, você faz tudo muito perfeito, maravilhoso, faz tudo pra todo mundo. Todo mundo sabe quem que lá, pra quem que a gente vai pedir? Vamos pedir pra ela. Aí vai sobrecarregar você e você vai chegar um momento e falar, cara, eu tô assim de tarefa, tô com, sabe, até o pescoço e não tô sabendo pra onde ir. Aí eu conversei com a menina que ela entrou em setembro agora. E eu falei, cara, você é muito boa. E eu gostaria muito que você continuasse sendo muito boa, mas você não pode se desgastar por tudo. Ela queria ficar até mais. Falei, não, você não fica até mais tarde. Assim, só se for uma coisa muito, muito importante, você fica até mais tarde, claro, né? Mas assim, todos os dias você vai ficar até mais tarde? Porque uma pessoa esqueceu algo, de planejar algo, essa pessoa tem que sofrer um pouco também, né? Aí ela, mas é porque eu falei, bom, você não tá se sentindo bem? Eu vou falar. Eu vou falar, olha, a gente não vai fazer isso hoje. Amanhã a gente vai começar a fazer e vai ficar pronto daqui dia tal. Aí a pessoa, mas é porque eu preciso. Eu falei, você precisa, mas olha, temos um protocolo. Você leu o protocolo? Que eu, tipo assim, eu conheço o protocolo. Esse protocolo fala pra você planejar e falar pra gente fazer isso pra você com antecedência. Porque isso fica pronto, tipo, demora 3 dias pra ficar pronto. E a pessoa, tá bom, então desculpa, mas não vai rolar. É ter isso, tipo, e foi o que a gente falou lá no começo também da comunicação. Que se a gente for querer comunicar isso de um jeito brasileiro, a gente vai se ferrar. Sim. Então aí eu falo, se eles já estão acostumados com um negócio direto, eu vou ser direta. Fala, não, olha, você não planejou direito, a gente não vai fazer hoje pra você, a gente vai começar a fazer amanhã e vai ficar pronto tal dia. E aí, falo, É isso. vamos usar do deles também, né? Com Vamos certeza. aproveitar isso. Mas é importante saber os limites, é muito importante. E Carol, pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho. A gente falou bastante de saúde mental, né, nessa conversa, porque foram 2 grandes fatores, né, na sua vida em relação à saúde mental. Então eu queria que você desse um conselho pra uma mãe que possivelmente sair nessa loucura, né, pós-parto, ou até uma pessoa que tá, talvez depois desse episódio, comece a perguntar, será que eu tô tendo um burnout? Enfim, que conselho você daria pra uma mãe que tá enfrentando qualquer tipo de saúde, né, problema mental, enfim, algum fator que talvez você consiga ajudar por ter passado por 2 grandes fatores? O mais importante é não duvide de você. Você está sentindo, você está com pensamentos, como foi o meu caso, ou você está se sentindo zerada de energia, ou você tá tendo realmente um ataque de pânico, que foi o que eu tive, ou você tá realmente achando esse ambiente tá tóxico, ou tipo, não desconfie do seu senso interno. Não desconfie de você. Não espere, não pague para ver. Sentiu? Comunica. No trabalho, comunica no RH. Todo trabalho tem tem um RH e tem aquele time que é de confiança, onde você pode falar diretamente. Se for no trabalho, você está sentindo, ou então uma colega de trabalho foi ríspida 1 vez, 2, 3, e você está falando, tô achando que ela tem algum problema comigo. Vai no RH, comunica. Você está se sentindo zerada de energia, ou você está explodindo por nada, né, em casa com seu filho faz alguma coisa, você já seu marido fala, você já dá uma patada. Vai no seu médico de família, explica a sua situação, põe pra fora. O médico, ele tem aquele sigilo, ele não vai bater pra sua melhor amiga, ele não vai botar no Facebook, ele não vai jogar na roda de conversa, ele vai te escutar, ele vai validar o que você está sentindo.
Então, não desconfie de você. É muito importante, porque a gente, às vezes, duvida. Será que é isso mesmo? Mas está sentindo? Não duvide. Não deixa virar uma bola de neve. Não acredite que não, eu vou sozinho, eu vou conseguir passar por isso. Busque ajuda. Ajuda é muito importante, é muito importante. Você pode estar com um princípio de depressão, um princípio de burnout. E se você procurar ajuda bem no começo, vai ser muito mais fácil de você passar por isso. Então esse é o meu conselho. Não duvide de você e busque ajuda. Não fique com medo, não fique com vergonha. Muita gente passa por isso calada, não fala, mas é muito real. Isso é, assim, muito comum e é um tabu na sociedade, infelizmente, mas é comum. Mas não duvide de você e busque ajuda. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colodelonge. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!